Olá pessoal, a paz do Senhor, eu sou a Tia Poli do canal da Turma da Tia Poli e hoje nós estamos aqui para mais uma pré-aula da classe dos primários. Se você é professora dessa classe, seja muito bem-vinda. Se ainda não se inscreveu, faço esse convite para você se inscreva, é só clicar no botão ao lado. Assim como se eu tenho te ajudado nas suas aulas, eu peço aqui também, retribua, me ajuda me ajudando a fazer o nosso canal crescer, compartilhando com os pais, com quem você acha necessário, conhecer essas histórias, conhecer os nossos estudos, né? Mostra que tem mais estudos aí no canal, que Deus abençoe a sua vida. E se você gostar das dicas, não esquece de clicar no gostei, deixar o seu comentário. Se ainda não faz parte do nosso grupo do Telegram, não deixe para amanhã, lá tem muitas sugestões, o link vai estar aqui no primeiro comentário, clica nele, dá um oi para nós lá, todo esse material que eu uso para explicar para vocês aqui, eu coloco lá também, certo? E eu queria saber com vocês como foi o encerramento do trimestre de vocês na sua igreja. Teve algo especial? Teve um lanche especial? Teve uma entrega do diploma? Teve uma reunião com os pais? Como que foi? Teve um boletim? Teve a entrega das atividades do trimestre? Como que vocês fizeram no final do trimestre? Deixa aqui nos comentários, me conta lá no grupo do Telegram, porque assim eu vou conhecendo mais vocês e procurando formas de poder contribuir também para essas práticas, né, que são tão necessárias para que a nossa classe se una, para que a nossa classe cresça, para que os pais possam ver a importância, né, de enviar os seus filhos para a escola dominical, que eles não ficam lá só enquanto eles estão tendo os adultos têm aula, eles estão tendo aula também, certo? E como sugestão, então, para receber a turma, para vocês, eu coloquei assim, vamos ver como que a gente vai decorar a nossa sala para receber a turma. Vocês viram esses balõezinhos ali? Eu deixei todos eles, tem um endereço ali da onde eu tirei as imagens, e o último, ali que tá aquela senhora com o balão azul, ela tá ensinando como fazer esse balão. Ela faz todo refinado ali, mas vocês viram que é simples de fazer, com aquelas varetinhas de palito de churrasco, ou com o próprio suporte de bexiga, num copinho descartável, ali você pode fazer esse balão. Por quê? Porque a ideia é que você escreva assim, ó, cole no balão a frase, né? Opa, a frase, vamos embarcar nessa viagem? E a imagem de uma imagem de cada lição nossa. Então, eles vão entrar e vão ver a sala deles decorada, o lugar onde eles sentam decorado com esses balões. Eles vão ver as imagens e vão ficar curiosos para saber o que é. Assim, olha, nesse trimestre nós vamos fazer uma viagem, vamos conhecer todos esses milagres que Jesus aqui, todas essas histórias de Jesus, tudo que nós formos estudar, tá aqui, ó, nessas imagens, certo? E aí depois, é claro, se você colocar alguma balinha, alguma coisinha ali, você pode entregar esses balões para eles levarem embora ou deixar decorando a tua sala até que essa bexiguinha murche, certo? E as imagens, não jogue fora, deixa as imagens ali no teu painel, porque de acordo com a história, você vai colocar ali as histórias, né, as imagens de acordo com a lição. A lição número 1 é essa imagem, a imagem da lição número 2, e vai colocando. E aí, conforme você vai trabalhando a aula, você vai identificando. Ah, essa aqui foi da lição 1. Aí coloca lá o nome, o nome da lição. E aí, como já estudada, agora, olha, semana que vem, o que nós vamos aprender? Não falte, vamos descobrir que história é essa aqui, estimulando eles a não perderem a escola dominical, a não faltarem, a estarem presentes com você todos os domingos. E aí, como encerramento, nossa, mas tá tão cedo para pensar em encerramento. Mas encerramento, ele demanda planejamento, precisa organizar o local, o horário, as pessoas que vão te ajudar, o custo que vai ter, aonde vai ser, enfim, como que vai ser o cronograma das brincadeiras, com quem que você vai poder contar, quem que vai organizar a decoração, quem que vai limpar o ambiente, o que vai ser servido, enfim, demanda. E fora que às vezes tem que juntar um dinheirinho também. Então, por isso que já começa o trimestre planejando o encerramento dele, para dar bem certinho, você não se apurar sozinha, né? No final, delegando a função, chamando pessoas para te ajudar, é uma benção. E eu ia falar para vocês fazer uma festa temática dos milagres de Jesus. Então, cada um lá vai... Ah, o Senhor curou o paralítico, ele vai lá representando o paralítico, sabe? Enfim, deixa eles usarem a criatividade deles. É legal envolver a família deles também neste momento. Né, faz ali o desfile deles, faz uma festa mesmo com karaokê, com teatro, com esse desfile dos personagens, enfim,
Bem legal, use a sua criatividade, pesquise na internet para que esteja esse encerramento. Procure um local para fazer isso. Na casa, uma pessoa que tem uma garagem grande, no salão, se você tiver salão na igreja, se tiver associação de bairro, se tiver alguém que mora em condomínio que tenha esse apartamento, enfim, já tem que deixar tudo agendadinho e organizado para dar tudo certo no dia. E agora vamos para a nossa aula. Os hinos, né, que a gente faz ali, cantando a história da Bíblia, o primeiro milagre. Então, foi o hino que eu achei mais próximo do que não achei outro, só achei esse. Se vocês tiverem mais sugestões, eu gostaria que vocês compartilhassem conosco, colocassem aqui nos comentários, porque como a gente vai falar do primeiro milagre de Jesus, eu só achei esse hino. Então, quiserem usar, usem. Se tiverem outra sugestão, por favor, deixem para mim, certo? Porque tem mais colegas que vai precisar também. Tarefa: pesquisar com a família como é feito o vinho hoje e como era feito no tempo de Jesus. Quanto tempo demora o processo da fabricação hoje? Quanto tempo demorava no tempo de Jesus? Tem até ali no YouTube, se você mandar por curiosidade, tem a Aline, que ela viaja, ela mostra como que eles faziam o processo da uva. É bem legal, bem bacana, assim, é de curiosidade mesmo, porque aí a criança já vai, nossa, olha como ela trabalha, e como é que ele fez tão rápido se transformar? Entende? Você está aguçando a curiosidade da criança em descobrir, e aí aquele milagre, nossa, fez sentido para ele. Entende? Nossa, é uma coisa bem difícil de se fazer. Não tinha como fazer. Não é como que aqueles noivos iam achar o vinho, que não era igual ir no mercado e comprar. Não, eles tinham que produzir, então, para eles entenderem o real, o que foi na real o milagre do Senhor, certo? E para memorizar, pedir para as crianças desenharem ou escreverem algumas situações que deixam eles preocupados. Então, eles vão desenhar, agora ele já sabe escrever, então ele escreve, o que me deixa preocupado, por exemplo, a falta de emprego da minha mãe, ou a doença do meu pai, ou as minhas notas na escola, enfim, cada um vai colocar o que deixa ele preocupado. Em seguida, deixa uma caixa decorada, escrita a palavra Deus. Decora ali em papel dourado, com EVA dourado, escreve Deus. Aí eles vão falando o textual e colocando na caixa o que escreveram ou desenharam. Ó, entregue todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuidará de vocês. Aí ele sai e vem o outro. Entregue. O que acontece? Essa repetição faz com que todos memorizem, certo? Próximo lá. Sugestão da história. Gente, eu deixei ali para vocês esse link. Eu fiz essa experiência, achei muito bacana quando eu fiz. As crianças ficavam... E é muito engraçadinho, porque agora já estão adultos os meus alunos, né? E aí eles lembram da história e ainda falam para mim, lembra aquele dia? Nossa, nós bem de boa, daqui a pouco, tchau, virou vinho. É muito bacana, é bem legal essa técnica. Quem não fez, eu recomendo fazer. Utilizar a técnica e primeiro vai contando, né? Veste a menininha de noiva, lembra aquela no começo do trimestre, que é bem divertido, a gente sempre usa, coloca a menininha de noiva, arruma um piazinho para ser o noivo, vai colocando os personagens da história, como a gente estava acostumado já fazer os personagens com eles mesmos. E aí o noivo estava preocupado, e a noiva e tudo mais. E essa experiência, ela ensina bem certinho, passo a passo, e eu fiz para vocês aqui, também para vocês verem. Quando eu levei assim, ó, eu levei numa bandejinha assim, ó. Tá vendo? Então, ela esconde a parte de baixo. E eu coloquei, assim, ó, o suco, tá? Ele tá aqui, ó. O suco de uva mesmo, esses já vem adoçado, né? E eu coloquei ele aqui, ó, dentro da bacia, da bandejinha. E eles não viram. E aí, eu contando a história bem animadinha ali. Deixa eu tirar esses aqui, que esse aqui eu vou usar depois. E aí eu contando para eles ali, e o Senhor Jesus falou, encham as talhas. E aí eu falei, olha, gente, tô enchendo a talha como Jesus falou, e eles encheram até a boca. E eu fui mostrando ali para eles. Aí eu falei assim, só que o que aconteceu? Se eu jogar água ali, se eu jogar água aqui, vai acontecer alguma coisa? Aí eles, não. Eu falei, porque eu não sou Jesus. Olha só. E aí, o que aconteceu, ó? Deles, tia, e ficaram bem animadinhos. Porque aí
transformou a água em vinho, né? Quando aconteceu, ele tia, né? Foi toda aquela festa lá, e eu dei para eles tomarem um golinho também. Aí expliquei como que eu tinha feito para eles, enfim. Mas eu falei, mas lá Jesus operou um milagre de verdade, não tinha pacotinho de suco, não tinha nada. E foi assim que eu fiz e continuei a aula. Eles tomaram o suquinho lá, bem bonitinho e tudo mais. Aí, como que essa moça fez, que eu achei bem legal também a forma que ela fez, ela não leva a bandejinha, né? Ela levou só os. Opa, aí, ela não leva a bandeja. Ela levou só a água mesmo e a talha. Vocês vão ver ali ela mostrando. Aí ela fala, eles falam, tem que encher até a boca. E eles estão enchendo ali a talha até a boca, conforme o que Jesus falou. E em seguida, o Jesus falou, olha, pegue um copo e leve até o mestre-sala. E aí ela pega o copo. E ela pega assim o copinho e ó, ela escondeu com a mão o suquinho que tá ali dentro, ó. Deixa eu ver se consegue pegar, tá vendo o pozinho do suco? Mas eles não percebem, ela pega tão ligeirinho que fica ali escondidinho, do ladinho, né? E aí, quando eles colocaram a água no copo, crianças, olha o que aconteceu? Ai, aí tá todo, né? É o mesmo, toda aquela emoção ali, né, da água transformando em vinho. E, enfim, a gente mexe com a imaginação das crianças e é muito bonitinho. Deixa eu só... A ideia é essa, então você dramatizou ali com os personagens, enfeitou os personagens, seus aluninhos, como o noivo, a Maria, Jesus, faz toda essa simulação ali na hora que transforma a água em vinho, e aí, tranquilo. Agora, o que a gente vai ressaltar na história, certo? Lembrar, né, a gente vai contar ali a história, falar assim, olha, o que aconteceu de diferente naquele casamento? Né? Ela falou assim, olha, tinha tudo para dar errado, porque naquele tempo as festas do casamento não eram como hoje, que era um dia só, algumas horinhas só, umas 4, 5 horas. Não, aqui era por dias, era quase uma semana de festa. E aí, para eles darem uma festa, vinha todo mundo da cidade, todo mundo que era conhecido ali. E eles tinham que ter bastante alimento, eles tinham que se preparar para aquilo. E não era como ir hoje no mercado, você vai lá e compra. Não, eles tinham que plantar as uvas, eles tinham que colher as uvas, eles tinham que amassar lá no lagar as frutas, enfim, eles tinham que deixar lá nos barris, né, fermentando, ou alguns eram sem fermento, enfim, a gente não sabe, eles sempre tem uma discussão, mas enfim, tinha todo um processo, era demorado, por isso que é importante você pedir para eles a pesquisa, porque aí eles já vão entender e vão te ajudar nesse momento também. Você pesquisa bonitinho para levar para eles. E aí não tinha assim lugar perto, não tinha de que eles emprestassem, porque ninguém ia produzir em excesso alguma coisa que eles não iam usar. E aí a gente vai falar para eles a importância de chamar Jesus para a festa. Se Jesus não estivesse lá, esse casal seria marcado, seria, né, manchado, a família deles, todo mundo ia lembrar que deixou acabar a festa antes, que deixou faltar o vinho. E o vinho tinha muita simbologia, até hoje a gente vê que o vinho na Bíblia significa alegria, né, porque as pessoas estavam ali confraternizando, estavam comemorando, enfim. E se acabasse o que beber, o que eles iam fazer ali? Certo? Então, imagine a vergonha para a família que não soube se organizar, que não soube planejar a festa. Então, tudo isso para eles era uma vergonha. Então, quando Jesus chega naquela festa e faz esse milagre, pode ver que eles fazem todo esse milagre de uma forma bem discreta, não é feito um alarido. Ficou sabendo, era alguém próximo, a gente entende que era alguém próximo de Maria, porque ela ficou sabendo, né, da mãe de Jesus, ela que fica sabendo. E aí ela vai e fala com Jesus, e ela fala, quando Jesus responde ela vai e fala assim, olha, façam tudo o que ele mandar. Esse é um conselho que nós também devemos que pôr em prática. Se os serviçais não tivessem obedecido e feito tudo conforme Jesus tinha falado, será que o milagre aconteceria? Então, a obediência é a porta de entrada para o milagre acontecer. Então, nós precisamos de obediência, nós precisamos de fé para que o milagre realize. E é claro, em Jesus, certo? Ter Jesus presente ali. O que Jesus mandou fazer foi algo diferente, colocar água nas talhas de purificação.
mostrar a dificuldade que é naquele tempo. Então, você vai contar para eles que aquelas talhas que ficavam ali, como as pessoas vinham a pé, vinham a cavalo, moravam distante, então eles tinham dias de viagem ali. Para eles chegarem limpinhos, arrumadinhos, eles eram recepcionados e eles tiravam as águas dessas talhas. Elas eram grandes, quase 100 litros. Tinha algumas que cabiam mais de 100 litros de água, 120, tinha outras de 80 litros. Então, e não era água encanada. Chegar lá, abria a torneira e chegar e vir. Não, eles tinham que ir no poço, encher aquela água, tinha que enfrentar a fila no poço, né? Tinha toda uma questão ali, não era simples conseguir água. Como hoje, não, a gente liga a mangueira, deixa enchendo lá, tá tranquilo. Não, ali demorava. E aí eles deixavam essas talhas assim na entrada, as pessoas pegavam ali, lavavam seus pés, lavavam as mãos ali, para se purificarem ali, para poder participar da festa. Até porque os judeus tinham aquela questão com os samaritanos, que eles eram impuros e tudo mais, então eles tinha essa questão de higiene é muito forte, né, muito presente assim nessa cultura judaica. E era para isso que servia essas talhas que estavam ali. Então Jesus olhou e falou: ó, encho de água as talhas. Por quê? Porque a festa já estava acontecendo. Então as pessoas já tinham chegado, tinham usado aquela água daquela talha. Então Jesus precisava ali, né, que fosse enchido. Claro que ele podia simplesmente operar um milagre sem nada, porque com a voz ele fazia. Quantas pessoas ele curou, né? Ele viu os milagres só com a palavra dele. E mais, tem alguns momentos que precisa nós também, lá quando ele multiplica os pães e os peixes, alguém levou pães e peixes para ele multiplicar. Ali, quando ele transforma água em vinho, alguém encheu a talha para ele transformar de água, né? Para ele transformar em vinho. Quando ele fala, remova uma pedra, aí ele ressuscita Lázaro. Então, tem participações, né? Tem milagres que ele faz a gente fazer a nossa parte e ele entra com um impossível. O que é possível nós fazemos, né? E aí tem aquela outra parte que a gente pode ressaltar, a forma como Jesus falou com a mãe dele, que parece uma forma meio rude, quando ele fala, que tenho eu contigo, mulher, não é chegada a minha hora. Então era normal eles chamarem a mãe de mulher. Na cruz ele faz a mesma fala, eis aí, mulher, o seu filho. Então a gente fala, eles era uma forma de falar, não era uma forma desrespeitosa, certo? Só que a gente entende também essa fala, porque que acontece? Ela chega e fala para Jesus, Jesus, acabou o vinho, né? E aí ele fala, olha, o que tenho eu contigo, mulher, não é chegada a minha hora. E essa fala hoje em dia é muito pertinente a gente ressaltar com as crianças de TV que, né, tem religiões que eles adoram demais, eles enfatizam, eles santificam a Maria, eles adoram a Maria. Eles, ao invés de pedir diretamente para Jesus, eles pedem para Maria, né, eles fazem as preces, as orações dele para Maria, pedir a Jesus o milagre que eles querem. E aí, nessa passagem, ele enfatiza muito bem que a Maria não manipulava ele não obedecia. Essa parte de milagre não era ela que ele obedecia, e sim ao Pai, a Deus. Então, ele falou, não é a hora, Deus não falou que é a hora, eu estou aqui para obedecer a Deus. Então, não era a Maria que falava o que ele tinha que fazer ou não. Certo? Então, como filho de Maria, ele honrava a Maria. Só que nessas questões de milagres e maravilhas, aí ele honrava a Deus, ele obedecia a Deus, certo? Então, por isso que a gente tem que, né, deixar as crianças bem alertas quanto a isso. A gente não pede nada, ele é o nosso mediador, a gente não precisa de mais um mediador. Nós chegamos ao Pai, porque ele pede tudo que pedires em meu nome será feito. Né? Então, tudo que a gente pedir a Deus em nome de Jesus, Ele vai fazer, né? Se nós tivermos fé, Ele vai atender nossas orações. Então, não precisa nós pedir para Maria pedir para Jesus pedir para Deus. Não existe, certo? E essa passagem, esse versículo deixa isso bem claro. Quando ele fala, não é chegada a minha hora. E aí ela entende e vai lá e fala, olha, façam tudo o que Ele mandar. Certo? Que mais que a gente pode ressaltar para as crianças? Quando pedimos para Jesus transformar, tudo fica muito melhor. Então, o que acontece? Quando eles mostram a água e daí tem todo esse milagre, o mestre Sala fala, olha, é costume as pessoas oferecerem o melhor vinho
no começo da festa, que as pessoas estão sentindo ainda o gosto, degustando de verdade o vinho. Mas depois, uma certa altura, eles começam a servir o vinho ruim. E você fez ao contrário, você serviu o melhor vinho no final da festa. Então, quando Jesus é convidado, ele transforma. E quando Jesus transforma, né, ele muda tudo para muito melhor. E tudo que Jesus faz é para manifestar a glória dele e do seu pai, para que muitos possam crer. E aí, por que ele faz aquele milagre? Para que as pessoas, para que os discípulos pudessem crer nele. E ele escolheu realmente um casamento. A gente vai ver que nós temos no início da Bíblia um casamento, que é a de Adão e Eva, que o próprio Deus, né, realizou ali o casamento. Nós temos o primeiro milagre de Jesus que acontece no casamento. E a Bíblia, ela se encerra também falando do casamento, nas bodas do Cordeiro que nós teremos. Então, que é o casamento da igreja com Cristo. Então, olha só que coisa mais bonita, como Deus, assim, enfatiza muito esse casamento, enfatiza muito o casamento. Então, nós temos esses 3 marcos, assim, né, de casamentos na Bíblia, para a gente ver como é importante, certo? E para que ele fazia tudo? Ele fazia tudo para a glória de Deus, né? Não era para se mostrar, não. Ele tinha que fazer com que as pessoas crescem nele. O milagre é como se fosse uma isca. A pessoa vai se chegar a Jesus quando Jesus faz um milagre na vida dela. Aí ela, é a forma, que é a porta de entrada para ela conhecer Jesus. Nossa, ele fez isso por mim. E aí você começa a seguir Jesus. Só que o que acontece? Os discípulos, eles... Só que o que acontece? Jesus operava quantos milagres com os discípulos, quantos milagres, e ainda eles diziam, homens de pouca fé, mas homens de pouca fé. Por quê? Porque não temas, né? Vira e mexe, os discípulos ali estavam incrédulos, até que Jesus morreu e eles não acreditaram que Jesus tinha ressuscitado. E assim é a vida de muitos crentes. Deus opera um milagre na tua vida, e aí você começa a seguir só esperando milagre, 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 milagre. E a gente tem que andar por fé. E não só esperando os milagres. Os milagres acompanham, esses sinais acompanham os que crerem. E para finalizar, temos uma brincadeira muito divertida, ainda mais para esse retorno de aula, que acho que você vai ter que fazer no pátio da igreja ou em algum espaço que você tenha assim externo, porque é com água. Avisa a família que nós vamos brincar com água esse final de semana, se o tempo ajudar, já coloca assim, que é essa corrida da esponja. Lembra que eu falei que era difícil para eles encherem as talhas de água? Então, a brincadeira consiste assim, você vai colocar 2 baldes, um no início da corrida, do percurso, e o outro no final do percurso. Se você for fazer indivíduo, o ideal é fazer equipes, certo? Então, você vai colocar ali os dois, o balde da equipe A, o balde da equipe B, cheio de água e uma esponja. O balde vazio da equipe A, o balde vazio da equipe B, delimitando o início e o final do percurso. Aí o primeiro participante vai lá, enche a esponja, né, ali de água e vem correndo com ela e torce ela ali no balde vazio, vai correndo, entrega para o primeiro da fila que vai repetir esse mesmo processo e a gente vai ver qual das equipes, né, ou por tempo, ou qual das equipes, quando terminar, os participantes, encheu mais o balde. Claro que a gente não vai encher o balde todo, porque eles vão cansar, né, e a gente tem tempo, não dá para... a gente tem um tempo delimitado também. Mas fica bem bacana, assim, nessa brincadeira. Se você deu trabalho, não deu? Imagine eles, que era 180 litros, 120 litros, 160, 80 litros, era bastante, né? Cada talha, assim, tinha, assim, uma medida diferente. Certo? Então, são essas minhas sugestões para hoje. Que Deus abençoe a aula de vocês. E manda foto para mim, me conta lá como é que foi, se vocês usaram as ideias, ou a reação que as crianças tiveram, se vocês já fizeram essa experiência. Enfim, qualquer dúvida, a gente está à disposição lá no grupo do Telegram, tá bom? Um beijo para todas vocês e até semana que vem. Tchau, tchau!